E observando a entrada dos alunos no mercado de trabalho, você percebe que realmente faz diferença a língua inglesa? Faz. Né? Vou comentar uma coisa. Ontem uma aluna me mandou um direct no Instagram e falou assim... Onde ele mandou? Instagram. No Instagram. Professor de inglês é foda. Mandou um direct no Instagram. Começar a falar. Daqui a pouco eu vou soltar umas palavras aqui aportuguesadas. Tá com medo já, né? Não, para, fica tranquila. Eu sou professor, mas eu não corrijo ninguém. Segue o Instagram. Ela mandou um direct no Instagram pedindo uma recomendação de um aluno, né, de um aluno ou uma aluna, para a empresa dela que precisava de inglês. E aí foi muito curioso, que eu falei, olha, eu tenho uma aluna que eu tô dando aula agora, que, fantástica, tem uma facilidade com o idioma, uma fluência, circula bem, assim, mas pelo que eu entendi, ela ainda não teve a experiência no comércio exterior. E aí ela falou assim, Ulisses, a experiência no comércio exterior a gente ensina, eu preciso do inglês. Entendeu? Porque isso vai até... A gente faz a relação Tava conversando com a Larissa. Isso. Tava conversando com a Larissa. Justamente isso nos bastidores, porque o inglês que a gente ensina lá não é o inglês que a gente aprende na escola. Então a gente não vai ensinar cor, que é o que na nossa área da linguística a gente chama de inglês geral. Rosa. É uma frase muito útil, né? Ou the books on the table? Não. Mas a gente vai ensinar o inglês para fins específicos, que é o inglês de negócios. E por que a gente nunca entrou nessa área, por exemplo, de ensinar o inglês de comércio exterior, né? Draft, deadline, Incoterms, né? Customer service, enfim. Porque isso a galera aprende ali no dia a dia. Tudo bem que é portuguesado, né? Ele fala deadline, draft, invoice, Incoterm, né? Mas o cara precisa se comunicar. Então a gente trabalha com essas situações comunicacionais, tanto orais quanto escritas, do inglês de negócios. Então o cara aprende a participar de uma reunião, a atender um telefone, a fazer uma ligação, a escrever um e-mail, a discutir sobre assuntos que estejam relacionados ao mundo do negócio, que ele possa de alguma forma se comunicar. Então é assim que a gente faz esse nosso trabalho. E até porque no dia a dia mesmo, a pessoa na empresa, eles não vão querer que numa comunicação rápida com o cliente, seja lá quem for, não vai querer o inglês perfeito. Você não tá na pronúncia certa. Gente, então... vocês já devem ter falado com chinês, né? Como? Com indiano. Vietnamita. Nossa, então, não tem condição, né? Muita gente se preocupa com isso e acaba deixando pra lá, né? E não, hoje em dia essa questão de sotaque, própria academia, a gente vem discutindo, até nos meus grupos de pesquisa de área de linguística, a gente vem discutindo essa questão da decolonialidade, que é um conceito justamente oposto ao colonialismo europeu. Então, assim, a gente tem o inglês internacional. O cara precisa se comunicar. Já desse eu tava vendo algum vídeo, o cara comentando que o americano vê vídeo em inglês com legenda. Vê. É muito comum você ver. Tem alguns amigos, você me falou, agora eu lembrei de uma amiga brasileira que mora há muitos anos nos Estados Unidos, em Miami, e ela postou um story esses dias e tava lá assistindo uma série com legenda. É comum. Eu, por exemplo, que tenho, né, estudei numa escola de inglês britânico, começo de carreira tinha o inglês britânico muito forte. Hoje em dia, ele virou um inglês internacional. Não tenho muito ali American ou British. Não rola isso. Acabo ensinando para os alunos e tal. Mas eu, quando assisto alguma coisa que é inglês americano e quero assistir no original, né? Eu coloco legenda. Né? Mas aí envolve também gírias, essas coisas que são mais... a cultura de cada local, né? Mas você imagina, um cara que tá lá nos Estados Unidos, que tá dentro daquele... tá naquele país, naquele espaço. naquela cultura. Ele não precisaria de legenda, né? Não sei. É estranho. Quando eu assisto um vídeo de alguma coisa muito técnica, tipo de programação, assim... Em inglês eu vejo sem legenda, até porque às vezes com a legenda automática, nossa, vem umas palavras nada a ver lá que atrapalha. Mas filme e coisas que não são técnicas, eu preciso de legenda. Então, mas aí é que quando você... o inglês, pelo menos pra mim, foi assim, uma chavinha, né? Eu acho que são dois momentos. Quando você é criança, quem tem a oportunidade de estudar inglês quando é criança, foca mais ali no basicão, gramática, a estrutura da língua e tal. Aí quando a gente passa pra um nível mais universitário ou aplicado, ou o cara já tá lá trabalhando, precisa
aplicar de verdade na carreira, aí já é o inglês de comunicação contextualizado na realidade dele ali, então já muda. O objetivo já não é aprender inglês, o objetivo é se comunicar em inglês. Óbvio que ele tem que aprender, mas tem que se comunicar, até porque o inglês internacional, a gente vai falar com um monte de gente, é bem provável, ainda mais no comércio exterior, você vai falar com pessoas não nativas em inglês. Sim. Então, você A é mais grande um. maioria, né? né? Você é mais um não nativo. Então, porra, a gente encontra muita gente e a gente fala muito bem. Os brasileiros que falam inglês razoavelmente, falam bem. A gente não sei se foneticamente a nossa língua é muito mais rica. Né? O mais difícil é o TH. Não, a gente sopa. Alguém falou uma vez, era sopa sem sal. Fala sopa sem sal, com a língua presa assim, que você aprendeu. Só que não mostra a língua. Quando a gente vê japonês apanhando para falar nha, e americano, todo mundo apanha, né? A gente tem... É que você tocou num assunto interessante, essa coisa de nativo, que é muito, muito legal a gente pensar que essa relação de aprender inglês ou de falar inglês igual ao nativo, né? A gente, há muitos anos atrás, isso era muito forte, né? Fale igual ao nativo. Ainda tem uns charlatões na internet que dão uns rancinhos, assim, de que eu vou te ensinar inglês e fale igual ao nativo, fale inglês, seja fluente em 6 meses, né? E eu cursei uma disciplina uma vez na PUC como professora, com a Antonieta Celani, e era justamente sobre isso. Vocês são nativos de língua portuguesa, certo? Vocês dariam aula de língua portuguesa? Gramaticalmente não, mas se fosse para ensinar um gringo a falar português... Mas e nativo de quando? O país é gigante, né? Nativo de onde? De onde do Brasil? Não, de outro país, né? Não, mas ele vai falar igual a quem? Um mineiro? Vai falar igual... Qual paulista. Qual é o certo? Você acha que é o certo? Exato. Qual é o certo? É um carioca? Então tem certo. Tem essa discussão e acho que isso foi bom também para desmistificar um pouco essa coisa de fale perfeitamente igual ao nativo, porque ninguém vai. Você não consegue dar aula igual ao nativo, você falar igual ao nativo. Nativo dá de qual, né? A gente tem tantas variações. E pra quê? Exato. O rolê é saber se comunicar. Né? É isso. Mas a gente sente aqui, obviamente, tem toda empresa que trabalha direto e indiretamente no comércio exterior, enxerga no momento em que precisa se comunicar com pessoas do exterior. E uma coisa que a gente logo percebeu e que a gente tenta estimular com os funcionários é isso. Muitas vezes a insegurança faz com que a pessoa não fale porque ela pensa que tem que falar perfeitamente para se comunicar. Não. E a realidade não é assim. E é engraçado o inglês e o espanhol, né? O brasileiro acredita que fala espanhol e se caga de falar inglês. Né? E o português é o mais difícil. Exato. Na questão da língua. E assim, se a gente parar para pensar, mesmo nós brasileiros em português, quando tem um turco falando tudo errado, a gente não liga. Ninguém liga de um estrangeiro falar errado. Até se surpreende. Falar, o cara tá aqui, só tá aqui há 1 ano, já tá falando bem em português. É uma porcaria o português dele, mas esse Tem gente mas eu acho que o mercado mudou também muito em relação a essa questão de estar muito próximo do nativo ou não. Até por conta das negociações, de tudo. Cara, a gente precisa fazer o negócio, a gente precisa fechar o contrato. Se você vai falar Instagram ou Instagram, o negócio tá lá o nome, ponto, né? Acho que tem... E a pandemia trouxe novas oportunidades de trabalho para quem está se formando nessa área? Mudou a relação do empregador nesse momento em que ele sai da academia para entrar no mercado? Olha, pelas experiências que a gente tem lá, durante a pandemia foi bem difícil para todo mundo, né? E agora o mercado tá se aquecendo. A gente tem sentido ali... Não, mas eu digo no sentido de aparecerem oportunidades internacionais, já que o trabalho remoto ficou mais popular, né? Ficou. O que chegou no meu conhecimento ainda, eu não tive nenhuma informação em relação a isso, assim, porque no comércio exterior é um pouquinho diferente, né? Vamos pensar que na área da informática que a galera consegue trabalhar tranquilamente home office, né? É curioso, por exemplo, a minha irmã trabalha com comércio exterior, né? A minha irmã tá home office. Queria dizer que, inclusive, home office não existe, tá? Em língua inglesa. Homework. You work from home. Work from home. Não é... Home office é uma palavra aportuguesada. Normal de brasileiro, você fala home office lá? Não, você fala I'm working from home. Estou trabalhando de casa. Enfim, mas só pra me justificar, pra não falar nada errado. Brincadeira. Mas a minha irmã, desde a pandemia, continua trabalhando de casa, cara. E a empresa não tem nenhuma, por enquanto, perspectiva. De repente, um outro cara que trabalhe fora ou possa também trabalhar, né? Acho que a pandemia abriu uma possibilidade, principalmente para o comércio exterior também, de a gente ter outras pessoas em outros lugares, né? Sem precisar estar no escritório.